Olá pessoal. Você tem algum animal de estimação? O que você suportaria por amor a eles? Quero dividir com vocês uma experiência muito desagradável que aconteceu comigo. Só aguentei mesmo porque moro sozinha com meus cães e gatos. Bem, vamos ao ocorrido. Eu havia conseguido um trabalho de carteira assinada. Logo de cara o gerente não gostou de mim, e, detalhe, quem havia me contratado foi o dono da empresa. Eu não tinha experiência com aqueles produtos, mas um vendedor me ajudava sempre os demais e o gerente começaram a me boicotar, colocaram para repor mercadorias, não deixava eu ficar no WhatsApp da loja, os clientes iam me procurar e eles falavam que eu não estava na loja, os vendedores mal conversavam comigo, e depois começaram a desfazer de mim. Alguns meses depois o gerente contratou outro vendedor, detalhe, esse vendedor já tinha trabalhado lá, e durante toda a entrevista que o gerente fazia com o vendedor eles ficavam olhando para minha cara e eu sentia algo ruim, sabe, vindo deles, mas continuei meu trabalho. O gerente me ofendia, se eu perguntava alguma coisa para ele me ignorava ou me humilhava na frente dos clientes, os clientes ficavam horrorizados e alguns até falaram para o dono que o gerente e os vendedores estavam fazendo mas ele não fazia nada. Então esse vendedor novo começou a ficar me cutucando, me chamando de falsa, fingida falando que eu merecia levar um pau, enfim até de vagabunda me chamava, falava que eu era safada, escrota, falei para o patrão que havia me contratado e ele não fez nada, teve um dia que esse mesmo vendedor por causa de uma cliente que chamou no WhatsApp para tirar dúvidas e nem falou no nome dele, e eu só tirei a dúvida dela, e esse vendedor quase veio pra cima de mim, foi horrível, a ponto de outro vendedor vim o afastar de mim. Eu falei para o patrão se ele tinha visto nas câmeras e ele disse que não porque estava em manutenção, sendo que eu via as câmeras funcionando bem na minha frente, novamente o patrão não fez nada. E por fim eu precisava fechar uma venda pelo WhatsApp da loja e tinha uma vendedora que não estava usando um dos 3 computadores que tinha o WhatsApp instalado, mas o gerente quis usar o que eu estava falando com o cliente, mas aí eu falei para ele pedir para outra vendedora usar e ele falou que tinha que ser naquele que eu estava porque ele tinha deixado eu conversar com o cliente. E então falei tá bom e sai, mas depois a outra vendedora se levantou e eu fui continuar fechar a venda no WhatsApp. Aí ela pegou um café e me falou um monte, nossa não podia esperar, porque você não vai lá no outro? Aí que eu vi que o gerente tinha saído do outro, mas eu estava cansada e falei, porque você não vai lá estou conversando com o cliente. Aí ela saiu me xingando, falando que isso não ia ficar assim que eu cheguei por último e queria sentar na janela, que eu era santa do pau oco, e tinha cliente na hora aí começaram a falar olha o cliente e eu disse, deixa o cliente eles já estavam vendo tudo mesmo, e perguntei para ela qual era o problema dela comigo e ela assim como o outro vendedor ficava resmungando e não me respondia e detalhe esse cliente depois de uns dias voltou na loja falou que o vendedor novo e essa vendedora haviam feito um complô contra mim e falou que se eu não me encaixava na patotinha deles eles iam me prejudicar, me infernizar e o cliente ainda falou que era normal eles agirem assim, que o gerente é um sem futuro e não sabe porque os donos não muda, que os vendedores já saíram na mão no balcão muitas vezes. Quando eu entrei os clientes gostaram de mim, graças a Deus e muitos falavam que eu não ia ficar lá porque os coleguinhas de serviço não era nada fácil. Ai conclusão, depois de tudo isso os donos tomaram uma atitude, me demitiram. Muitas pessoas diziam eu não aguentaria, mas como eu disse sou sozinha para cuidar dos meus cachorros e gatos, moramos só Deus, eu os cachorros e os gatos. Gente foi muita coisa que aconteceu, um ambiente hostil, totalmente tóxico. Mas agora quero saber de vocês? Já passaram por alguma situação semelhante? Conhece alguém que passou por isso? Você tem algum animal de estimação? O que você suportaria por amor a eles? Me conte suas experiências e compartilhe esse vídeo para que possamos dividir experiências com mais e mais pessoas.